Olá, vamos estudar os pressupostos processuais. Para a análise desse instituto, colocaremos a escolha do professor Didier para a distinção entre requisitos e pressupostos, que tratarão das estruturas do processo. Neste primeiro momento, nos ateremos à distinção e classificação dos pressupostos stricto sensu, e num segundo momento, trataremos dos requisitos de validade. O professor Fred Didier ressalta a distinção entre pressupostos e requisitos. Dessa forma, ele propõe uma classificação de pressupostos lato sensu e pressupostos stricto sensu. Ele assume essa divisão uma vez que é comum na prática jurídica o trato, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, de incluir pressupostos e requisitos como categorias dos chamados pressupostos lato sensu. Vamos esclarecer. Pressupostos, a rigor, são elementos que contribuem para a existência da relação de direito processual. Que a relação processual se distingue da relação material, isso já está assentado. Tais relações possuem partes, objeto e formas distintas. As partes da relação de direito material podem coincidir ou não com as partes da relação de direito processual. O objeto da relação de direito material é distinto do objeto da relação de direito processual, assim como a forma praticada na relação de direito material em nada se confunde com a forma da relação de direito processual, certo? O estudo dos elementos que constituirão a estrutura existencial da relação de direito processual justamente será o estudo dos pressupostos de existência da relação processual, os pressupostos de existência do processo. Por outro lado, o estudo que irá se deter sobre elementos que irão aderir à estrutura do processo já existente, que irão revestir de novas características a estrutura do processo já existente, esses são chamados requisitos de validade, porque sua ausência não irá afetar o próprio processo intrinsecamente quanto à sua existência. A ausência de um requisito de validade incidirá sobre os efeitos que irão ser tratados naquele processo. A título de exemplo, pois ainda não estudaremos a fundo os requisitos de validade do processo, podemos falar da citação. O processo existe com autor e juiz. Entretanto, não há a necessidade da citação do réu para a existência do processo. Há, sim, a necessidade da citação para considerar esse processo válido. Vejamos nos próximos blocos como funciona o esquema de utilização dos pressupostos de existência processual.